Olá, gente. Boa noite a todos. Estamos aqui no dia 2 de novembro de 2020. Estamos no dia de finados. Né? É um dia reservado a lembrarmos dos nossos entes queridos. Né? Hoje também é o meu aniversário. Né? Então é uma data muito feliz para mim e para os meus pais. Né? Minha mãe desencarnou no ano passado e ainda está muito recente, né, a sua partida. Então, o tema de hoje, observar os pássaros do céu. Antes de começarmos com o tema de hoje, vamos então fazer a nossa prece inicial. Deus de infinita bondade, Jesus, mestre amigo, estamos aqui reunidos em Teu nome, em nome do Senhor, em nome de Deus, para fazermos juntos mais essa prece no dia de hoje, mais esse trabalho, que é o trabalho de divulgação das Suas obras e dos Teus ensinamentos. Que a noite de hoje seja dedicada então aos nossos entes queridos que já partiram para o plano espiritual e que nesse momento estão nos ouvindo e nos acompanhando, e todos aqueles que estão também necessitados ou bem realizados. Que todos eles então recebam o abraço divino, a luz e o amor de todos nós. Que assim seja. Então é isso, gente. Boa noite a todos, mais uma vez. E vamos começar a falar sobre o tema de hoje, né? Observar os pássaros no céu. Eu estou abrindo a boca, gente, mas não é de sono não, tá? Isso aí é mediunidade mesmo, que às vezes acontece, em especial no dia de hoje, né? Que é um dia em que estamos muito interligados com os nossos entes queridos, tá? Mas indo para o tema de hoje, observar os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então, gente, e por aqui eles seguem, né, nas suas escrituras, dizendo: observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceiam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós que pode, com todos os seus esforços, aumentar de 1 côvado a sua estatura? Porque também vos inquieteis pelo vestuário. Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, vos declaro que nem Salomão, nem toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada à fornalha, quanto maior cuidado não tereis em vos vestir. Ó homens de pouca fé, não vos inquieteis, pois dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou de que de nós vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Portanto, buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então, São Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21 e 25 a 34. Tá? Então, esse é o tema de hoje, e
a gente observa aí que Jesus nos acalma com relação, ele trabalha muito com relação à ansiedade, né? A ansiedade que nós temos no nosso dia a dia e que para o nosso grau evolutivo é inevitável essa ansiedade, né? Então vamos trabalhar esse tema de hoje direcionado para a ansiedade. Desculpe, gente, não é, como eu disse, não é sono não, tá? É mediunidade mesmo. Então, o que veremos hoje? Veremos hoje um pouquinho sobre a ansiedade positiva e negativa, os níveis de ansiedade e seus tratamentos, qual a diferença entre medo e ansiedade, causas, origens e consequências. E o que disse Jesus sobre a ansiedade. Então vamos trabalhar um pouquinho dessa forma, né? Desse tema daí. Eu espero que o som esteja bom e que vocês estejam me ouvindo bem. Então vamos lá. A ansiedade no ponto de vista material é visto como doenças biológicas, como anormalidades químicas no cérebro ou distúrbios hormonais. Não é? Interessante isso. O tratamento é feito com psicoterapia e medicamentos. Cerca de metade das pessoas com ansiedade sofrem principalmente de sintomas físicos, normalmente localizados nos intestinos e no peito. Isso é o que a ciência tem a nos falar sobre a ansiedade. Eita, que hoje está... A mediunidade hoje realmente está bem ostensiva. Então, gente, existe ansiedade positiva e existe ansiedade negativa, né? E vamos trabalhar um pouquinho sobre essas duas ansiedades para que a gente possa ter um melhor proveito sobre esse ensinamento do Mestre Jesus, né? E que a gente possa, então, realmente aproveitar e agir com mais inteligência, né? Com mais compreensão sobre esse tema que é a ansiedade. Então vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade positiva, né? A ansiedade natural origina-se da nossa consciência de sermos seres vulneráveis num mundo potencialmente ameaçador à nossa integridade e bem-estar. Ela é adequada e proporcional à situação que enfrentamos. Veja, ela é adequada e proporcional à situação que enfrentamos. E desaparece tão logo o objeto ou situação que o motivou é reconhecida e tratada. Então vamos imaginar um aluno que está no ano do vestibular, né? Então ele fica muito ansioso com a chegada da prova. E essa ansiedade, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Ela tanto pode ser positiva quanto negativa. Se esse aluno tem a ansiedade positiva, então ele vai trabalhar em cima de estudar, de se preparar para a prova, de se preparar para o desafio que vem pela frente, que é o vestibular. E isso vai ser positivo para ele, porque ele vai ficar bem preparado e vai ter uma chance enorme de passar, né, no vestibular. Assim como, por exemplo, a gente vai fazer uma viagem. Vamos supor que a gente vai fazer uma viagem aí para o exterior, e é a primeira viagem que nós vamos fazer para o exterior, e isso sem dúvida vai gerar uma ansiedade das roupas que iremos usar, né, da data, da passagem de avião, enfim, de uma série de fatores que vão gerar em nós uma ansiedade positiva, uma ansiedade boa, na qual a gente vai ficar torcendo para que o tempo passe rápido, né, e a gente consiga, então, finalmente desfrutar daquele dia tão almejado. O dia de um casamento, né, os noivos sempre ficam ansiosos. E essa ansiedade é positiva quando ela se transforma em esforço. Um esforço para se fazer uma festa,
para agradar os convidados, a sociedade, a escolha do vestido, do paletó, das roupas, né? É um trabalho enorme que os noivos têm, e esse trabalho é fruto, então, dessa ansiedade positiva, pois ela é adequada e proporcional à situação que enfrentamos, e desaparece tão logo o objeto ou situação que a motivou é reconhecida e tratada, né? Então, aqueles noivos, quando chega no dia do casamento, que passa tudo aquilo, então eles têm aquele alívio, né? Aquele ufa, finalmente conseguimos, deu tudo certo, graças a Deus. É aquele aluno do vestibular que termina a prova e diz, poxa, eu fiz uma ótima prova, me preparei muito bem. Então isso é ansiedade positiva, gente, que nós temos que ter isso todos os dias, temos que alimentá-la muito bem alimentada, né? Ainda falando sobre ansiedade positiva, a ansiedade é imprescindível à nossa sobrevivência e crescimento, sendo responsável pelas grandes conquistas da civilização humana. À espera da chegada de um ente querido, de uma viagem, da realização de um sonho, etc. É aquela ansiedade que você sabe que a sua preocupação ajuda a evitar coisas ruins, evita problemas e que o prepara para pior ou que conduz a soluções, né? Então é isso, é ótimo a gente ter essa ansiedade, e é ela que nos move para a vida, não é? Então vamos falar aqui um pouquinho agora sobre a ansiedade negativa. A ansiedade negativa, ela se reflete, ela aparece, né? Ela dá seus sintomas, ela mostra seus sintomas. Puxa, que mediunidade. Hoje tá fogo mesmo, gente. Volto a dizer, não é sono não. Nem é cansaço, nada disso. Ansiedade negativa. A ansiedade negativa, ela nos traz medo, depressão, fuga, doenças, fobia social, timidez. Isso é uma ansiedade negativa, né? É aquela em que não faz com que a gente ande para frente, não faz com que a gente progrida, não faz com que a gente se melhore, não faz com que a gente encontre soluções, que vença desafios. Ela não faz nada disso. Ao contrário, ela se comporta como uma barreira, como um muro, muitas vezes intransponível, diante do olhar, né, dessa pessoa que sofre de medo, depressão, fuga, doenças, fobia social, timidez, etc., entre outras. Então a ansiedade negativa ela é muito prejudicial, porque ela tira a nossa energia, ela tira a nossa vontade de viver, né? Ela tira a nossa vontade de lutar, ela tira a nossa vontade de vencer, né? E aí nos traz o medo, a depressão, etc. Essa ansiedade negativa, precisa a gente ter muito cuidado com ela, né? E é por isso que estamos aqui hoje, tratando desse assunto, para que a gente possa ter mais tranquilidade referente a isso. Eu sei que hoje é o dia de finados, é o dia em que nos recordamos dos nossos entes queridos que já partiram, né? E eu sei que muitas vezes, no nosso olhar, pode, por exemplo, ter havido uma grande injustiça, né? Uma morte prematura, enfim, catástrofes, coisas das quais são difíceis de nós aceitarmos e convivermos. Quando assim temos esse sentimento, é porque estamos olhando pelo aspecto do aqui e do agora. Nós estamos olhando pelo aspecto material, né? Esquecendo que cada um de nós tem a sua própria caminhada evolutiva, né? E cada um de nós passamos por situações na quais ou nós mesmos geramos ou outros geram, né?
mas de uma forma ou de outra, tudo se resolve. Né? Tudo se resolve. A justiça divina, ela é infalível. Ela é infalível. E ela não tarda, não. Ela chega exatamente no tempo certo e na proporção certa, da qual ela tem que chegar. Não é? Então vamos ver agora a sintonia da ansiedade. Poxa. Hoje está fogo. Vamos lá. Vamos continuar, né, com essa palestra aí e com essa mediunidade ostensiva que está hoje. Sintonia da ansiedade. Hoje estou feliz. Às vezes a gente pensa, tem pessoas que pensam assim, né? Hoje estou feliz. Eita, é um sinal que amanhã vou ter uma grande raiva, desilusão ou algo de ruim vai acontecer. Não é? Eu passei um tempo que pensava dessa forma daí, né? Mas isso é terrível, porque a gente não consegue ser feliz, pô, não consegue ser alegre. A gente não consegue produzir as coisas, porque a gente acha que se estiver rindo hoje, é sinal que amanhã a gente vai ter uma notícia ruim. Quando na verdade não tem nada a ver uma coisa com outra, né? A notícia boa não tem nada a ver com a coisa ruim, são duas coisas distintas e dois acontecimentos diferentes, que poderão estar interligados, sim, como o contrário também. Uma notícia ruim pode também gerar uma situação boa, um resultado bom e vice-versa, não é? Então vamos tirar essa ideia de lado, vamos seguir em frente e não vamos pensar dessa forma, não. Hoje estou feliz, é um sinal que amanhã vou ter uma grande raiva, desilusão ou algo de ruim vai acontecer. Vamos esquecer isso e trocar essa ideia, né, gente? Que isso aí não é o caminho lógico, né? Da boa lógica, do bom raciocínio. Carência de confiança em si mesmo. Esse é um sintoma de ansiedade, a carência de confiança em si mesmo. Sempre que a gente está com ansiedade, a gente está com carência de confiança em nós mesmos. Se for uma situação negativa, né? Se for uma situação positiva, não acontecerá esse tipo de coisa. As suas preocupações começam a incomodá-lo, passando a manifestar-se de forma sintomática, prejudicando o sono, a concentração, a alimentação, o humor e aumentando os pensamentos de ordem pessimistas e catastrófica. Não é? Então isso é ansiedade negativa, que traz para nós o prejuízo do sono, da concentração, da alimentação adequada, do humor, etc. Isso todos nós já sabemos, né? Tudo que está sendo dito aqui não é novidade, mas precisamos ouvir isso daí. Muitos remédios não são novidades, mas são necessários para serem tomados no momento certo. E esse é o momento certo da gente tratar desse assunto, né? Hoje é um dia bom para a gente falar sobre a ansiedade, falar sobre essas coisas que o Mestre Jesus citou para cada um de nós. Ele não citaria algo que não fosse importante para a gente, ele não ia perder tempo com isso, né? Então hoje nós sabemos o quanto é importante esse tema da ansiedade. Seguindo em frente, além do tipo de ansiedade positiva, negativa, né, nós temos também os níveis de ansiedade, né? Os níveis de ansiedade. Então nós temos os níveis os níveis leve, médio e profundo, né, de ansiedade. Então quando a gente tem uma ansiedade leve, muitas vezes um simples relaxamento, uma prece, um lazer, né? Faz uma caminhada, vai na praia, uma leitura, uma viagem, uma ida ao templo religioso, né? Participar da palestra. Então isso daí já é suficiente para se resolver esse tipo de situação,
né? Isso daí é uma ansiedade leve, que é muito tranquila de ser tratada. Temos a ansiedade média, né? A ansiedade média, ela já foge um pouco ao nosso controle. Então, visto isso, então é necessário a ajuda de especialistas, né, físicos e especialistas espirituais. É necessário a gente fazer um tratamento físico e um tratamento espiritual, ou seja, a medicina tradicional e a medicina espiritual. É necessário por quê? Porque aí já está envolvendo o corpo e o espírito de uma forma mais delicada, né? De uma forma que atinge com mais força os nossos corações e os nossos pensamentos. Então, a ansiedade média requer já cuidados. E temos então, por fim, a ansiedade profunda. Na ansiedade profunda é necessário a intervenção de especialistas físicos, ou seja, especialistas profissionais da medicina tradicional, especialistas espirituais e tratamento químico. Já necessita muitas vezes de remédios, tratamentos químicos. Isso porque o corpo já está sentindo as consequências dessa ansiedade que o espírito envia para o corpo. E muitas vezes se manifesta através de doenças, né? Alergias, enfim, doenças até complicadas, como a depressão, a ausência de fome, né? A ausência de vontade de viver, etc. Então, esses são os 3 níveis de ansiedade: ansiedade leve, média e profunda, né? E a gente precisa encarar isso com muita tranquilidade. Medo e ansiedade, né? O medo é um dos maiores sintomas da ansiedade. O medo é a resposta a uma ameaça conhecida, definida, né? A ansiedade é a resposta a uma ameaça desconhecida, vaga. Então, a gente tanto pode ter medo do conhecido como pode ter medo do desconhecido, né? Mas a ansiedade, ela é sempre direcionada ao desconhecido, àquilo que nós não temos certeza, né? A incerteza sobre o que vai acontecer, o que pode acontecer, quais são as possibilidades. Então a gente pensa 1000 coisas, né? São 1000 pensamentos que passam em nossa cabeça, em que a gente realmente fica estressado, fica consumido, né? Dessa presença, desse medo que se expressa em forma de ameaça em relação ao desconhecido. Então a ansiedade nos rouba o presente, projetando-nos para o futuro ou o passado. Então sempre que estamos ociosos, nós estamos pensando ou no futuro ou estamos pensando no passado. Lembra no exemplo que eu dei? O estudante que está se preparando para o vestibular, né? O cidadão que está se preparando para uma viagem de turismo, para uma viagem internacional. Os noivos que estão se preparando para um casamento, ou seja, sempre uma situação futura, né? Mas existe também, por exemplo, com relação ao passado, né? Puxa, eu cometi aquele erro, e agora? O que é que vai acontecer? Como é que vai ser? Puxa, eu fui descoberto, eu fui desmascarado, sei lá, eu cometi um erro grave. Então são coisas que aconteceram no passado e que nos traz ansiedade sobre a repercussão, o resultado daquilo, né, daquele plantio mal feito que nós fizemos. E aí a colheita que vai vir, né? Se eu vou ser preso, se eu vou ser, enfim, o que é que eu vou sofrer com aquele erro que eu cometi no passado, né? Que eu cometi há um tempo atrás. Então isso também nos traz uma ansiedade que nos rouba o presente e projeta-nos para o futuro ou para o
passado, né? Então é interessante isso daí. Causas e origens da ansiedade. Sentimento de culpa, por exemplo, acabei de falar. O cidadão cometeu um erro grave e aí ele ficou com um sentimento de culpa. E agora? Como é que vai ser? Como é que eu posso ressarcir daquele erro fatal que eu cometi? Né? Sentimento de culpa. Lembrança inconsciente do passado. Lembrança inconsciente do passado, né? O materialismo. A carência de Deus no coração e nos pensamentos. Tudo isso são causas e origens da ansiedade, né? Sentimento de culpa, lembrança do inconsciente, lembrança do passado, né? O materialismo, carência de Deus no coração e nos pensamentos. A maioria das vezes essas são as causas comuns da origem da ansiedade. Quais são suas consequências? A ansiedade, se ela não for tratada, se ela ficar muito prolongada e se ela for negativa, né? Então, essa tem como consequência, muitas vezes, atitudes exageradas, né? A casa limpa demais, a casa organizada demais, ou então uma pessoa muito briguenta, muito pavio curto, ou então uma casa desorganizada demais, né? Posição dos objetos, que são as famosas manias, né? Os TOCs, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Tudo isso aí são consequências da ansiedade, né? Atitudes exageradas. Então, limpar demais a casa, organizar demais a casa, se preparar, se preocupar com cada detalhe de coisas que muitas vezes são tão relevantes que poderiam, né, passar em branco, mas simplesmente a pessoa não consegue, né, não consegue se desprender disso daí. Então tem aqui um texto que diz assim: serenidade. Serenidade é o contrário da ansiedade, né? É o inverso. Serenidade é acreditar que as coisas na vida podem ser feitas sempre pelo bem, sem mágoas, sem guerras, e sim pela inteligência e muito amor. Vê que coisa bonita o que é a serenidade, né? Uma pessoa serena é isso, é aquela que acredita que as coisas na vida podem ser feitas sempre pelo bem, sem mágoas, sem guerras, e sim pela inteligência e muito amor. Isso é o contrário da ansiedade, que nada mais é do que a serenidade. Então já está na hora, né, de sermos serenos, né, gente? Vamos aproveitar esse conhecimento que estamos aqui revendo hoje de forma bem organizada, bem sistemática, bem didática, né? Para a gente incorporar mais um pouquinho a serenidade dentro de nós e também tratarmos a ansiedade com muito mais leveza, com muito mais esperteza, né, inteligência e de forma muito mais eficiente, sem dúvida. Fontes da serenidade, que é o contrário da ansiedade. Vamos ver algumas fontes de serenidade? Deus, Jesus e acreditar em si. Gente, isso é muito importante. Para sermos serenos, para estarmos distantes da ansiedade, precisamos ter Deus, Jesus e acreditar em si. Precisamos ter Jesus de fato dentro dos nossos corações, do nosso dia a dia, e acreditar em si. Tem que acreditar em si, gente. Nada é impossível. Não tenha nenhum obstáculo que não possa ser intransponível. Todos nós sabemos disso. A ansiedade pode ser anulada quando em nossa mente os princípios imutáveis de Deus se sobrepõem às nossas circunstâncias transitórias. Desculpe mais uma vez, gente. Mas vamos lá. Então veja, a ansiedade pode ser anulada quando em nossa mente os princípios imutáveis de Deus se sobrepõem às nossas circunstâncias transitórias.
né? Quando a gente confia na justiça divina, quando a gente confia em nós mesmos, então nós deixamos as circunstâncias transitórias com menos valor, com menos importância. E aí nós conseguimos, sim, ter um desempenho muito melhor e nos darmos muito melhor com relação a isso. Equilíbrio através da meditação. Então, a meditação, gente, é uma fonte de serenidade, é um remédio importantíssimo. Está ansioso? Faça a meditação. Se tranca dentro do quarto, pega um fone de ouvido, pega o celular, entra na internet, entra no YouTube. Lá tem um monte de meditações. Tem meditações de Divaldo Franco, né? Tem meditações de todo tipo. Então, está ansioso? Faça meditação. Eu sempre faço isso e sei dos resultados que produz. Então, é um remédio muito forte, um remédio muito bom a prática da meditação durante um momento de ansiedade. Preencher o tempo com coisas boas, né? Com as coisas construtivas. Né? Então, está ansioso? Vai dar um passeio na praia, né? Vai tomar um sorvete, vai conversar com alguém, né? Com uma pessoa que você gosta, vai assistir um filme de comédia, vai assistir uma religião, né? Vai assistir uma palestra, né? Vá ver sobre Jesus, sobre Chico Xavier, sobre tanta gente, suas histórias, que certamente vai preencher o seu tempo com coisas boas e construtivas, e aí você vai sair, sim, do grau da ansiedade. Oração diária, né, gente? Oração diária é muito importante, isso daí. É fundamental orarmos, viu, gente? Muito, muito importante isso. Frequentar uma religião, já falei, né? E entrar em sintonia com os bons espíritos. Isso é muito importante, né? Entrar em sintonia com o nosso anjo de guarda, conversar com ele, conversarmos com todos aqueles que nos agradem, né? Seja Deus, seja Jesus, seja um espírito de um amigo, de quem for, contanto que seja agradável, né? E que lhe traga bons frutos, né? Então é ótimo. É esse o caminho que nós devemos seguir. Entrar em sintonia com os bons espíritos. Dicas para controlar a ansiedade. Aceite a incerteza. Né? Aceite a incerteza. É possível ter certeza sobre tudo na vida? Não é, gente. Não é possível ter certeza sobre tudo na vida. Então não adianta ficar caminhando, achando que vai caminhar com segurança o tempo todo, porque não vai. Né? Não adianta. Crie um período para a preocupação, distante da hora de dormir, para que a ansiedade não lhe prejudique o sono, né? Não adianta, gente, tentar, é hora de dormir, é hora de dormir. Você não vai conseguir resolver os seus problemas na hora de dormir. Primeiro que o comércio está fechado, a empresa está fechada, né? Os filhos provavelmente estão dormindo, né? Então, a hora de dormir é a hora de dormir. Não adianta, né? Eu tinha muito isso daí. Mas, graças a Deus, tenho combatido através desse conhecimento que eu adquiri. Né? Crie um período para a preocupação. Esse período deve ser distante da hora de dormir para que a ansiedade não lhe prejudique o sono. Desafie os pensamentos negativos. Sabe de uma coisa? Eu já sei como vencer. Né? Sabe de uma coisa? Eu já sei como vencer. Então, desafie os pensamentos negativos. Isso ajuda muito, muito, muito importante isso aqui também, né? Faça meditação, procure suporte em amigos, familiares, na religião ou profissional. A ansiedade e a preocupação pioram quando você se sente impotente e sozinho. Então, gente, nada de ficar sozinho, nada de ficar impotente, né? É hora de buscar ajuda. Vamos ver aqui algumas boas práticas. Caridade. Está ansioso? Sai de casa para praticar a caridade. Vai fazer doação de sopa no centro da cidade. Vai fazer doação de comida. Vai fazer campanha do quilo. Vai praticar a caridade e você vai ver que a ansiedade ela se afasta. Agir em conformidade com as leis divinas. Né?
agir em conformidade com as leis divinas. Simpatia, buscar a simpatia. Interagir com pessoas positivas, construtivas e alegres. Interagir com pessoas positivas, construtivas e alegres. Buscar um sentido para a vida, né? Buscar um sentido para a vida, isso é muito importante. Crie coragem e enfrente seus problemas, já que nada pode ser resolvido sem que uma decisão seja tomada. Não tem que tomar decisão, tem que resolver. Não adianta ficar feito disco arranhado, né? Repetindo aquele pensamento repetitivo e não sair do canto. É preciso realmente criar coragem e enfrentar os seus problemas, já que nada pode ser resolvido sem que uma decisão seja tomada, não é? Então vamos criar coragem e tomar a decisão. Como vivemos? Para finalizar a palestra de hoje. Como vivemos? Na vida terrena, damos prioridade às conquistas e coisas materiais. É o que nós fazemos, né? Na grande maioria. Já na vida espiritual, damos prioridade às questões morais, aquilo que deixamos de realizar na vida material, os bens morais e divinos. Tenha em mente que nem tudo é o fim do mundo. Coloque-se sempre no lugar de um personagem de um jogo. Se você falhar, é só tentar outra vez. Então nada é para sempre. Um pedaço de pão comido em paz é melhor do que um banquete comido com ansiedade. Eu sei o que é isso aí, viu, gente? Eu já tive almoços com empresa, por exemplo, na minha área profissional, a gente sai para almoçar, um almoço comercial, muitas vezes um almoço tão tenso, né, tão preocupante, tão decisivo, tão perigoso, que é exatamente isso aqui. Um pedaço de pão comido em paz é melhor do que um banquete comido com ansiedade, sem dúvida nenhuma. Ansiedade é a diferença entre o tempo do querer de Deus e o tempo do nosso próprio querer. Pensem nisso. Ansiedade é a diferença entre o tempo do querer de Deus e o tempo do nosso próprio querer. Muito interessante essa expressão. E por fim, vamos fazer então aqui a prece da serenidade, para encerrarmos então esse tema de hoje, essa oportunidade de hoje. Vamos fazer então essa prece. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para discernir entre as duas coisas. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando este mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez com Jesus, e não como gostaria que ele fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na outra, né, gente? Então, uma prece muito bonita, a prece da serenidade, né? Precisamos aceitar aquilo que a gente não pode mudar, né? E precisamos ter a coragem para mudar o que nos for possível, né? Usar da sabedoria para discernir entre aquilo que não podemos mudar e aquilo que podemos sim modificar, não é, gente? Então é isso para a noite de hoje, né? Gostaria de agradecer a atenção de todos, gostaria de dedicar essa exposição de hoje à minha mãe querida, minha mãe Marinete, que já partiu para o plano espiritual, que certamente nesse momento ela pode estar tendo sim a oportunidade de ver junto comigo esse trabalho
essa palestra que está sendo realizada hoje e que está sendo em homenagem a ela, em homenagem a todos os parentes nossos, aos seus parentes, a você que está me ouvindo nesse momento, né? Que todos os seus parentes sejam, sim, atendidos e agraciados pelo perdão divino, pelo amor divino, né? E por tudo de bom que Deus nos produz e que Jesus nos entrega. Muita paz para todos, que Deus nos ilumine hoje, agora e sempre, que assim seja. Obrigado.